receber todas as notificações da creche obscura do Tio Lu. Anjos Caídos. Se você conhece um pouco da mitologia judaico-cristã, ou é um cristão protestante ou católico, já deve ter se feito essa pergunta: onde estão os anjos que foram expulsos do céu? Teólogos e estudiosos de angiologia entram em constante divergência sobre esse assunto. Alguns acreditam que os anjos caídos foram parar num lugar chamado inferno. Há também aqueles que acreditam que os anjos caídos simplesmente deixaram de existir. Outros também defendem a tese de que os anjos estão vagando sem rumo em um espaço totalmente vazio. Mas afinal de contas, o que de fato aconteceu com os anjos que foram expulsos do céu? Será que eles realmente se transformaram em demônios? Ou será que se tornaram humanos como nós e estão habitando em nosso planeta? O assunto é muito complexo. Não temos todas as respostas, mas o pouco que sabemos iremos compartilhar com vocês. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos à creche obscura do Tio Lu. Anjos caídos, ou simplesmente demônios, para onde foram aqueles que foram expulsos do céu? Na teologia protestante católica, o anjo caído ou o anjo decaído é um anjo que, cobiçando maior poder, acabou se entregando às trevas e ao pecado. O termo anjo caído indica que é um anjo que caiu do paraíso. O anjo caído mais famoso é o próprio Lúcifer, também conhecido por algumas interpretações como Satanás ou Diabo. A ideia de anjos caídos fornecem algumas explicações para a existência do inferno e do demônio na religião católica e protestante. Porém, existem algumas escrituras que afirmam que o inferno, o mal e o demônio existem bem antes da queda dos anjos no céu. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu então? Como disse no início do vídeo, existem muitas divergências entre estudiosos, teólogos e pessoas que se interessam por esse assunto. No vídeo de hoje, mostraremos um áudio de uma mulher que afirma ter visto o local onde os anjos caídos estão neste momento. Mas antes disso, precisamos conhecer algumas outras teses e teorias sobre o suposto lugar ou a suposta nova moradia dos anjos que foram expulsos do céu. E para começar, vamos ouvir o nosso convidado especial de hoje, David Eric, falando sobre os principais nomes dos anjos caídos que lideraram a rebelião celestial. Vamos ouvi-lo. Olá, sobrinhos da creche obscura. Estou aqui mais uma vez com o Tio Lu para darmos continuidade à nossa série de angiologia. E hoje falaremos sobre os anjos caídos. O Tio Lu vai apresentar para vocês algumas teorias sobre os possíveis destinos dos anjos que foram expulsos do céu. Mas antes, eu vou falar sobre os principais anjos da rebelião celestial. Apertem os cintos e vamos lá! Todos sabem da existência das histórias da Bíblia. Todos que acreditam em Deus e já leram sua palavra sabem sobre o fato de que alguns anjos começaram a sentir ciúme do relacionamento do homem com Deus. E por isso se rebelaram no céu, dando início a sentimentos que ainda não existiam, como a inveja. Quem liderou esses anjos rebeldes foi Lúcifer, o anjo da luz que enfrentou Jesus e que tem o objetivo de provar a Deus
que os homens não são dignos de seu amor, e isso foi apenas o começo. Depois, ele resolveu tomar o lugar de Cristo, já que este não quis lhe ouvir sobre os seres humanos. A história do ex-arcanjo de Deus todos conhecem. Já se sabe quem é o rei do inferno, do sofrimento, e que foi o anjo que desafiou Jesus e ainda trouxe o pecado para a vida de seus filhos. Mas e os outros anjos? Afinal, Lúcifer juntou um exército contra Javé. Todos foram expulsos do céu e jogados no inferno. Mas quem são os outros anjos caídos? Contando com Lúcifer, no total foram 10 anjos caídos famosos que influenciaram a vida do homem aqui na Terra e que também terão um grande papel durante o Apocalipse. Além de Lúcifer, os demais são Abaddon, conhecido como o demônio destruidor, é considerado como uma entidade demoníaca. Muitas vezes é conhecido como o anjo obscuro da morte, mas também acredita-se que ele tenha sido invocado por Moisés para arrasar o Egito. O próximo dessa lista é Azaziel. Esse anjo é conhecido por ter apresentado as armas ao homem. Ensinou a fazer espadas, facas e armaduras para se defender, com o intuito de apresentar a guerra com foco em mortes. Acreditam que o seu fim no Apocalipse será depois de desafiar Miguel e Gabriel. Assim, os anjos o amarrarão e o deixarão ser julgado pelo anjo Rafael com a permissão de Deus. Leviatã é conhecido como um dos governantes do inferno, considerado o príncipe dos demônios e a encarnação do mal absoluto. Seu domínio é o orgulho e a heresia. Acredita-se que tem a forma feminina e que habita as profundezas do mar. Samiasa é considerado como o líder das falanges, com mais de 100 entidades de demônios. Ele foi o anjo que convenceu os demais a virem à Terra em busca de mulheres que achavam belas. Dessa forma, surgiram as relações entre anjos e as mulheres. Mas sobre o Monte Hermon, eles fizeram um pacto, no qual nenhum dos anjos poderia mudar de ideia na hora de descer para a Terra. Por isso ficou conhecido como o líder do Pacto Hermon. Yekun é considerado o primeiro anjo seguidor de Lúcifer, que ficou responsável por seduzir e desencaminhar os anjos. É de extrema inteligência e quando foi expulso do céu, ensinou aos homens as linguagens de sinais a ler e escrever. Quezabel foi o segundo anjo que seguiu Lúcifer, e por acreditar que os homens eram inferiores, foi o primeiro a incentivar os anjos a terem relações sexuais com os seres humanos. Gadriel é o terceiro anjo que Lúcifer influenciou, e foi responsabilizado de ensinar para os anjos sobre a morte, ensinar como manusear espadas deles contra os outros. Penemui foi o quarto anjo desviado e responsável por ensinar os homens a mentir antes do pecado vir à terra. Cassiade foi o último anjo importante para a queda dos anjos do céu, pois foi ele que ensinou aos homens sobre os espíritos. Explicou sobre sua vida após a morte, mostrando que eles podiam ser tão importantes quanto Deus, criando a intriga na cabeça dos humanos. É com você, tio Lu. Existe uma teoria pouco conhecida que afirma que os anjos caídos estão vagando no meio do nada, em um lugar totalmente vazio, sem forma, onde eles habitam em meio à escuridão e por isso sofrem bastante, pois antes viviam diante da luz de Deus e agora é como se não existissem. Há também quem acredite que os anjos caídos simplesmente deixaram de existir. E por isso, existem também alguns cristãos que não acreditam na existência de demônios e também na existência do inferno. Outra teoria conhecida é que os anjos que foram expulsos do céu estão na terra, habitando conosco. Os anjos caídos são bastante comuns em histórias de conflitos entre o bem e o mal. Junto com Lúcifer, vários anjos caídos teriam se instalado na Terra, pois tinham livre acesso ao inferno e à Terra. Segundo a Bíblia, há textos que afirmam que vários anjos
tenham procriado com humanos e dado origem a uma nova raça chamada de Nefilins. Falaremos sobre isso com mais detalhes em outro vídeo. Cogita-se também que eles tenham sumido após o grande dilúvio, que teria sido produzido justamente com essa intenção, acabar com todos os anjos caídos. Porém, por causa de suas passagens diretas entre o inferno e a terra, a maioria deles se salvaram e continuaram aqui. Outra teoria bastante parecida com essa conta que os anjos que foram expulsos do céu simplesmente caíram na terra e se tornaram humanos como nós. Alguns deles vivem até hoje, outros faleceram, pois se tornaram tão humanos que também herdaram de nós a morte. Essa teoria também acredita que até hoje muitos anjos escolhem sair do paraíso e viver na terra juntamente com humanos. Eles se aproveitam da liberdade e do livre-arbítrio dado por Deus e fazem a seguinte escolha: deixar de ser um ser celeste para se tornar um ser terreno e aproveitar, desfrutar de todos os prazeres da vida humana. E a história mais conhecida é contada pela mitologia judaico-cristã e pela Bíblia Sagrada, que alega que todos os anjos caídos foram parar num lugar sombrio chamado Inferno. Vou repetir esta frase que é tirada da famosa obra De Fide Ortodoxa de São João Damasceno. Não existe arrependimento para eles, para os anjos, depois da queda, como não existe para os homens, depois da morte. É importante a gente ver a mesma natureza da irrevogabilidade. Por que é que não tem volta? Não é porque Deus não quer perdoar. Entende? Não é um problema com a misericórdia de Deus. É um problema com a situação que se vive. Não sei se vocês entendem que existem escolhas que chega um certo momento, aquilo não volta mais. É uma questão de opção que não volta atrás. Eles endureceram nesta opção. Vamos então um pouco analisar esta realidade da queda dos anjos. Em primeiro lugar, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós lemos o seguinte: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu. Assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que é chamada Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Vejam, aqui o livro do Apocalipse narra uma batalha no céu entre Miguel e o dragão. São Miguel e o dragão. Em que consiste essa batalha? Vamos tentar aqui entender algumas coisas teologicamente. Primeiro, se os anjos caíram, se os anjos pecaram, então quer dizer que existe de alguma forma um tempo para os anjos. Isso é fundamental você entender isso. Ah, mas Padre, os anjos não estão na eternidade? Estão vivendo uma forma diferente de tempo, que não é a nossa forma de tempo. Porém, é necessário que para os anjos exista tempo, se nós vamos falar de queda. Ou seja, Deus criou os anjos bons. Eles pecaram e ficaram maus. Aqui você tem um antes, aqui você tem um depois. Logo, você está falando de tempo. Você não pode simplesmente dizer que o anjo já foi criado na eternidade divina, porque isso seria impossível que ele pecasse. Então, a primeira coisa, havia tempo. O anjo foi criado numa forma de tempo. A gente não sabe como é que ele vive o tempo. Não é o tempo como o nosso. Não é? É um outro eon. Não é? É um outro séculum. É uma outra forma de viver o tempo. Porém, o anjo está lá num tempo que não é o nosso, mas existe tempo. Por quê? Porque se eles pecaram, é porque tinham antes e tinham depois. E é interessante isso, existe, assim como existe uma hierarquia no céu para os anjos, né? Nós já estudamos,
a hierarquia dos anjos aqui na nossa aula de catecismo, não é? Existe também uma hierarquia satânica. Por quê? Quanto maior o grau de ódio que você tem por Deus, mais importante você é no inferno. Só que você pode imaginar o inferno como sendo uma espécie de pirâmide ao contrário. Os lugares mais fundos têm menos gente, até que você chega ao fundo dos fundos, que é o próprio Lúcifer. Todos os demônios se revoltaram contra Deus, mas nem todos na mesma medida. O fato é o seguinte, é que houve um ponto em que esta posição de ódio deles, seja qual fosse o grau, houve um ponto em que essa posição de ódio era uma coisa que não tinha mais volta. Agora, defendendo a tese de que os anjos caídos se tornaram demônios e moram no inferno, vamos ouvir um áudio de uma mulher que afirma ter visto o local onde os anjos caídos estão habitando neste momento. Eu sentia que ia morrer. Quando comecei a sentir isso, eu via como um anjo se acercou de mim e quando se acercou me dizia isso: não tire suas vistas. Quando ele me dizia: fixa seus olhos aqui, eu fixei meus olhos ali. Eu via como um círculo de fogo, dava voltas como um redemoinho. Quando esse fogo dava voltas, eu via outro anjo. O anjo me disse: pega nas suas mãos, porque onde você vai ir é um lugar de tormento, onde pensam que não existem anjos lá. Os anjos que estavam no céu estão nesse lugar com Satanás. Quando me disse isso, eu segurei nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos a caminhar. Quando começamos a caminhar, eu vi uma porta. Quando eu vi essa porta, era grande, tinha umas correntes enormes. Quando se abriram facilmente as portas, entramos nesse lugar e ouvi gemidos de pessoas. E tinha dois caminhos, e esses dois caminhos, um ia me levar onde se encontram os anjos e o outro trono de Satanás. Eu dizia: Senhor, vamos, já não quero estar nesse lugar. Ele me dizia: somente te mostrarei onde está o trono de Satanás, mas não te levarei ao centro. Quando eu vi em minha esquerda, eu vi um trono. Esse trono não era como um trono real, mas era um trono morto, que não tem nada, que está só. O Senhor não permitiu a Satanás sair do trono. Eu segurava em suas mãos e o Senhor me dizia: caminha. Fazia muito calor nesse lugar. Seguimos caminhando e entramos por um túnel. E nesse túnel íamos caminhando e no final do túnel encontrei uma prisão. E nessa prisão dizia: anjos que estão malditos desde os céus que são caídos. Quando eu vi isso, o Senhor abriu a prisão onde estavam os anjos. Quando eu entrei nessa prisão, havia muitas correntes. Eu via uns anjos charmosos, eu via como eram tão lindos e como estavam neste lugar. Quando estavam ali, uns deles me dizia: diga ao Senhor Jesus Cristo que me tire daqui, que diga ao Pai que me perdoe e que me tire desse lugar. Eu lhe dizia: eu não posso fazer nada. E o Senhor Jesus Cristo me dizia: vê como Satanás envolve os anjos. Eu via outro anjo como chorava quando lhe cortavam suas asas. E quando cortavam suas asas, outro anjo dizia: por tua culpa estou nesse lugar. Quando ele disse isso, sua roupa branca se queimaram e ficaram de cor cinza. Quando eu vi isso, o Senhor Jesus Cristo me disse: te mostrarei onde está Satanás. Eu vi como umas correntes agarravam em suas mãos e seus pés. E uma voz lhe dizia: assim viverás eternamente, e serás maldito nesse lugar, serás julgado no dia do juízo. Quando disse isso, Satanás começou a blasfemar outra vez. Os anjos que haviam caído do céu começaram a brigar. Um deles disse: não nos dizia que iria nos dar um lugar melhor? Que Deus nos ia dar um trabalho melhor? E Satanás lhe dizia: cala, cala, maldito. Todos os anjos foram em cima dele, mas como eles estavam presos por umas correntes nas suas mãos, não podiam chegar até onde estava Satanás, nem Satanás onde estavam os anjos.
Quando eu vi isso, eu vi como Satanás começaram a crescer suas unhas. As unhas dos seus pés começaram a sair muitas veias. Ficou um pouco vermelho. Seus olhos já não eram desse cor azul, senão de fogo. Suas orelhas ficaram normal. Sua língua, ele tirava como uma serpente. Quando ele tirava sua língua, eu via como umas correntes se enrolavam nele. E uma voz lhe dizia: será solto no dia do juízo. E então, o que você achou deste áudio e deste relato? Será que realmente esta mulher teve uma experiência sobrenatural e foi num lugar terrível onde os anjos caídos estão? Será que realmente ela desceu até o inferno para depois novamente voltar à terra? Ou será que esta mulher sofre de problemas psicológicos e sofreu uma peça do seu próprio cérebro? Infelizmente, não podemos afirmar nada. Porém, fica uma coisa para sua reflexão. Será que muitas pessoas sofrem de problemas psicológicos e acabam vendo a mesma coisa? Não existem somente 1 ou 2 relatos de pessoas que afirmam ter visto o inferno. E isso merece uma profunda reflexão da nossa parte. Não percam o próximo capítulo da nossa série sobre angiologia e a história dos anjos. Ah, você deve estar se perguntando quem é essa figura que está aqui comigo. Quero apresentar a vocês a Hiroshima, a minha mascote obscura. Resolvi colocar esse nome nela em homenagem à cidade de Hiroshima, que foi bombardeada com uma bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial. E vocês vão vê-la muitas vezes aqui no canal, vão acompanhar o crescimento dela. Ela tem apenas 3 meses. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.